Nós vimos que as Escrituras é justamente a palavra de Deus a nós, de maneira que Deus revelou a sua vontade, os seus conselhos e deixou a nós em registro, para que nós agora possamos estudá-la, conhecê-lo, e assim nós podemos também fazer de maneira que o nosso coração seja direcionado. A teologia, ela não pode ser, a teologia bíblica não pode ser aquilo que eu penso, aquilo que você pensa, mas aquilo que a palavra de Deus nos revela, e ela é o norte para a nossa caminhada. Nós também falamos a respeito que esse Deus tem seus planos, a gente pode chamar de decretos. Os decretos de Deus foi tudo que Deus estabeleceu antes de existir ainda o mundo, antes das coisas serem criadas. Deus decretou, Deus planejou todas as coisas. Por isso você pode dizer, como lemos hoje, Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está com um plano definido e ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém pode surpreendê-lo, nada, e nós vamos falar bastante hoje sobre isso. E domingo passado foi muito importante, porque nós falamos a respeito, então, dessa caminhada a respeito da providência. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Vamos ler primeiro, capítulo 5, parágrafo 4. Vamos ler primeiro aqui o capítulo 5, parágrafo 4, depois nós vamos fazer uma pequena revisão de domingo passado. Vamos lá. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus. Vocês estão aí na projeção? Vamos ler juntos. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa. E em uma última dispensação, mas essa permissão e tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Muito bem, amados irmãos, hoje nós vamos, inclusive, novamente, eu acho que já fiz isso aqui, salvo engano, nós vamos definir o que é providência, porque nós sempre falamos dessa palavra providência. Então, a confissão não, aqui é o breve catecismo, tem uma definição na pergunta 11, muito boa. Olha só, quais são as obras da providência de Deus? Quais são as obras? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, é uma definição importante para nós de providência. Deus criou todas as coisas e continua agora não mais criando, mas por meio da providência governando. Esse é um ponto importante para nós. A providência, então, aponta para a ação de Deus em governar, em cuidar, em sustentar, de maneira que todas as coisas vão ser direcionadas de modo que possam cumprir o seu propósito. E um ponto importante nós temos que sempre relembrar: Deus faz todas as coisas para... Esse é um ponto importante que você tem que guardar no seu coração. Deus faz todas as coisas, todos os decretos de Deus, Deus estabelece e Ele vai fazer com que se cumpra para um objetivo principal e central, para a sua glória. E dentro desse contexto da glória de Deus, encontra-se a salvação do seu povo.
O seu povo é salvo de maneira que Deus é glorificado. E é por isso que nós somos salvos. Porque a nossa salvação glorifica esse Deus tão santo, sábio, poderoso e justíssimo. É isso que então nós estamos vendo e estudando, né? Domingo passado a gente abordou e hoje nós vamos retomar. Deixa eu pegar aqui para a gente falar um pouquinho a respeito do que nós estamos vendo. Uma definição que eu achei interessante nós abordarmos, nós falamos domingo passado o quanto que o coração do homem, ele é, podemos chamar assim, a fonte, a sede das suas emoções. E que Deus trabalha no coração do homem ou na vontade do homem? Muito bem, muito bem. Se você não assistiu domingo passado, não esteve aqui na escola bíblica, se você de repente já faz alguns domingos não assiste a escola dominical, hoje eu vou tentar retomar algumas coisas, mas não dá. Você tem que assistir, porque senão fica também um pouco vago. Você precisa entender de onde nós estamos partindo. Justamente essa relação dessa ação de Deus em criar, mas cria o homem de modo que agora atua. E nós vamos falar hoje a respeito da queda. O que aconteceu com a queda? Deus tem o controle dos atos maus dos homens e de todas as suas criaturas, como por exemplo, anjos. Nós vamos ver e já lemos que sim, porque Ele é um Deus santo, mas é um Deus que governa todas as coisas. Uma definição que eu achei interessante é a seguinte: o desejo do coração do homem após a queda. O ser humano após a queda, o que ele mais deseja na vida é pecar. Mas é interessante, até tinha anotado essa frase com uma outra palavra. O que o ser humano mais quer fazer é pecar, mas ele não chama de pecado, ele chama da própria felicidade. Após a queda, o ser humano está, digamos assim, totalmente em contraste com Deus, com a vontade de Deus. A realidade é que Deus tem a sua palavra definida e o homem agora, ele não pensa assim, eu vou lá pecar contra Deus. Não. Ele vai lá fazer tudo aquilo que agora a sua vontade se revela. Eu vou fazer isso. E claro, todas as vontades do homem agora após a queda, ela é canalizada para não agradar a Deus, ou seja, desagradá-lo, pecar contra Ele. E olha só que interessante, a vida, eles chamam isso de felicidade, né? Mas a pessoa chama isso de buscar a felicidade. Terrível coisa é Deus deixar o ser humano à sua própria sorte, de modo a desfrutar da inclinação do seu próprio coração corrupto. A pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano é Deus fazer o quê? Nós falamos domingo passado a respeito de Deus ter o controle. Nós vamos até retomar alguns versículos, mas olha só, Deus tem um controle que Ele atua com a sua mão poderosa sobre o coração dos homens. E quando Deus coloca a sua mão, Deus impede muitas vezes o homem de tomar caminhos, de fazer com que a sua vida seja, digamos, ainda mais afundada na lama. Mas quando Deus diz, eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quer, ele faz o quê? Retira, ele deixa o homem segundo a sua natureza. E esse homem produz o quê? Produz tudo aquilo que desagrada a Deus, e ele se afasta de Deus de maneira que agora ele perdeu algo que é o que nenhum homem de Deus, uma mulher de Deus pode perder. Não vai perder porque Deus tem esse plano, mas nós deveríamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu me afundasse tanto. Faz sentido na sua vida? Senhor, obrigado, porque olha, aquele caminho que estava todo traçado para mim,
por várias ações secundárias, o Senhor me trouxe grande livramento e hoje eu estou na tua presença. Faz sentido para você? Se Deus não tivesse feito isso, você não estaria aqui. Se Deus não tivesse sido a seu favor, ainda você com natureza corrompida, mas Deus foi ao seu encontro. E essa maneira de Deus se importar com você fez com que você, então, agora, tivesse uma posição de não mais ficar mergulhado, afastado à sua própria sorte, mas Deus interviu sobre a sua história, sobre a nossa história. Muito bem, vamos aqui pegar aqui alguns textos do domingo passado. Lucas 6, 43, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, 6, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Verso 45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então o coração para nós aqui é a sede do ser humano, não só emocional, mas as afeições. Um pastor conhecido meu, engraçadinho, ele gosta de fazer uma gracinha. Ele postou há um pouco tempo atrás e disse assim, eu sou gordinho, assumido, ele disse. Então é o seguinte, quando eu vejo um prato e uma picanha escorrendo assim aquele líquido assim maravilhoso, a minha natureza diz, passa para cá. Agora, quando tem uma alface, uma verdura no prato, a gente tem que pensar 10 vezes, faz bem para a saúde, né? É bom, né? É bom, vamos tentar, vamos encontrar o lado positivo dessa verdura aqui, né? Por quê? Porque a natureza dessa pessoa, não é só dele não, é a minha também, viu? A nossa natureza, ela deseja de modo que aquela carne, aquele sabor, nós conhecemos e desejamos ele. Essa é uma ilustração bonitinha. Agora tem uma outra, pesadinha. Você dá banho numa porca, lava ela bem lavadinha, fica rosinha, solta ela, volta para onde? Por quê? A natureza dela está lá com a lama. É essa relação aqui, nós estamos falando do coração, não é só o sentimentalismo, é as afeições, a disposição, o que de fato move a nossa existência. Uma definição interessante a respeito de alma, corpo e coração é que nós somos um ser integral. Não tem como separar, o seu coração que vai para o inferno, a sua alma vai para o céu, o seu corpo vai para o inferno. Não, nós somos de maneira um ser integral. Então, aquilo que está lá dentro revela quem nós somos. É a nossa natureza. Vamos pegar aqui outro texto, Jeremias 17, 9, rapidamente. Enganoso é o coração. Perceba, a palavra de Deus trata o coração como quem de fato você é, a sua natureza. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto. Esse é um ponto importante, uma palavra importantíssima. Desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O coração do homem, ele é corrupto. Nós vamos falar hoje como acontece na relação de Deus agir, porque o homem produziu o mal. Nós vamos falar sobre isso. Mas olha só, a palavra de Deus apresenta também
que o coração do homem, quando ele é regenerado, lá em Ezequiel, diz que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. O que significa isso? Mudou só o material? É isso que mudou? Mudou o quê? Pode falar. A essência. O que mais? O caráter, o desejo, mudou quem a pessoa é, de maneira que nós chamamos de novo nascimento, a nova natureza em Cristo Jesus, porque nós fomos resgatados, de maneira que a nossa natureza agora, ela está em Cristo Jesus, ela foi resgatada. Pontos importantes para nós abordarmos. Vamos lá, Provérbios 21, 1. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, quando o rei recebeu Neemias, o rei pensou assim: olha, eu quero fazer de Israel uma grande nação temente ao Deus vivo. O rei pensou assim? O que ele pensou a respeito de Neemias? O que ele quis fazer com Neemias? Quis o quê? Ajudá-lo ou prejudicá-lo? Ajudá-lo. O rei tinha a visão de que Deus tinha um plano, por meio de Neemias, de levantar novamente a nação de Israel. Deus tinha esse plano. O rei sabia? Não. Mas o que o rei fez? O rei abençoou Neemias, ou melhor, o rei abençoou toda a nação de Israel? Se você pegar a perspectiva de perto, parece que Deus está abençoando Neemias. Mas Neemias tem uma causa, ele até chorou e orou por causa de quem? A nação de Israel, o povo dele, o povo de Deus. E o que aconteceu? Deus fez o quê? Olha o texto bíblico. Deus fez com que o coração do rei fosse inclinado, de maneira que a sua vontade agora, Deus move o coração, Deus leva o coração do homem para um lado e para o outro. E qual foi a vontade do rei? Abençoar Neemias. Uma questão importante para nós: Deus não fere a vontade do homem. Deus direciona o coração do homem, ainda que essa pessoa não tenha um entendimento de qual é o plano macro. Qual é o plano macro aqui? A nação de Israel seria abençoada, a nação de Israel seria cuidada, mas Deus está abençoando sem o rei tomar conhecimento. Ele acha assim: eu vou fazer um favor para Neemias, que é um homem muito correto, Neemias é um copeiro fiel, e eu vou abençoá-lo. Mas nesse plano maior, Deus está cuidando da nação de Israel, levantando Neemias, um servo para reconstruir ali o contexto dos muros, né? Das portas da cidade e dos muros. Vamos caminhar aqui. Muito bem. 1 João 2,16. Abra a sua Bíblia aí, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos ler juntos? 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procedem do mundo. Olha só a definição aqui que nós temos a respeito de tudo aquilo que o mundo deseja, os desejos da carne, a soberba da vida. E claro, o texto também é importantíssimo. Nós vamos lá para Tiago, capítulo 1, deixa eu pegar aqui, 1,13, isso mesmo. Nós já lemos domingo passado, mas eu quero retomar. Tiago 1. Ninguém, vamos lá juntos? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Vamos juntos? Ao contrário,
cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, então, o que nós temos aqui na palavra de Deus. Deus não tenta ninguém, nem ele mesmo pode ser tentado pelo mal. E nós temos aqui uma resposta. Da onde que surgem, então, os desejos maldosos, tanto no homem, como sobre qualquer criatura que Deus fez? Os anjos rebeldes, que nós acabamos de ver a definição na confissão de fé. De onde que surge isso? A relação está diretamente apontando para o próprio desejo do seu coração, a relação direta da sua natureza. Um ponto que a gente pode observar aqui a nossa caminhada a respeito desses aspectos de Deus estar no controle, vai se revelar agora de maneira mais, digamos assim, mais ainda abrangente. Domingo passado nós falamos um pouquinho e hoje nós vamos continuar. Vamos lá. Deus está no controle nos atos de toda a criação. Compreendemos em sua santa palavra, o nosso Deus santo revela que usa até mesmo o pecado e os pecadores para os seus próprios fins. Isso é importante nós observarmos. Como acontece isso? Pela permissão de Deus. Uma das coisas que nós podemos observar é que a palavra de Deus, ela vai apresentar esse Deus de fato, limitando, regulando, muitas vezes mitigando, tirando, vai ter aqui. Um exemplo disso que nós temos falado é, você já pensou se tivesse nascido mais uns 2, 3 Hitlers, depois de aí o final do século XX, o que tinha acontecido já? Será que tinha humanidade? Será que se tivesse levantado aí mais alguns grupos, igual o Estado Islâmico, Boko Haram, será que tinha crente sobre a face da terra, lá no Ocidente, no Oriente, melhor dizendo, na África, onde as meninas são sequestradas? Você já pensou se Deus não tivesse o controle dessa maldade? Existiria algum crente vivo ainda sobre a face da terra? Essa é a relação que nós estamos falando aqui. Que Deus tem o controle dos atos maus dos homens. E a questão importante é que nós observarmos que nós temos desde o contexto do pecado original, nós temos desde o pecado dos seres angelicais, como nós temos ainda Deus atuando no controle dos pecados cometidos pelos homens. Dúvidas? Se não levantar a mão, fala misericórdia. Todo mundo aqui é doutor, então, porque olha como é difícil esse assunto. Deus tem o controle de todos os atos, de modo que Ele não é, o que Deus não é? Autor do mal. No sentido que essa relação, não é Ele que peca. Nós vamos falar a respeito da responsabilidade do homem. Quer ver um exemplo? Nós não cremos na liberdade autônoma dos homens. Que o homem está aí, ele faz de acordo com o que de repente ele entender, e aí as consequências vêm. Nós não entendemos assim. Nós cremos que Deus tem o controle, inclusive, das ações desses homens, de modo que essas ações não vão frustrar os planos de Deus. E nós também não somos fatalistas. Não, então se Deus já tem o controle de tudo, não importa as ações. Tudo já está definido, determinado, então não precisa fazer nada. É o fatalismo, isso também é um erro. Nós vamos ver hoje que Deus,
limita, regula, governa, mas ele mesmo não tem nele o mal, e nem ele é o autor do mal no sentido mal do pecado. Vamos lá, pegar alguns textos aqui, esse que eu separei porque eu quero que você veja com bastante atenção. Abra sua Bíblia em 1 Reis 22. Olha que contexto interessante. A palavra de Deus apresenta aqui um contexto que nós vamos ler vários versículos a respeito de dois reis, um em Israel e o outro em Judá. Diz o texto, vou pegar todo para você entender. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, a nação de Israel está o quê? Dividida. Muito bem. Tem que entender isso aqui. Se você não entender esse contexto bíblico, fica meio perdido para você, né? A nação de Israel foi dividida após a descendência ali de Salomão, seus filhos Roboão. Ali surge uma nação dividida. O lado sul, Judá. O lado norte, Israel. Levou o nome Israel. Nação dividida. 2 reis. Era para ser assim? Não. Desobediência do povo. 2 reis. Mas vamos lá. Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote de Gileade é nosso? E nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote de Gileade? 2 reis conversando, dizendo: você vai comigo? Eu estou aqui, a gente veio aqui conversar com você, você me apoia? Aí Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, os meus cavalos são como os seus cavalos. Verso 5. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Opa, um crente aqui. Vamos consultar. Verso 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir e lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Pergunta aos profetas, lá em Israel. Verso 6 ainda. Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, presbiteriano, né? Meio assim distraído, mas aqui firme, olha lá. Mas Josafá olhou bem para o tipinho dos profetas e disse, né? Isso aqui é interpretação minha. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ele bateu o olho nos 400 e falou assim: essa turma está com uma cara de comprados. Não tem aqui um piedoso, não? Aí o rei rapidamente lembrou. Vamos aqui? 8. O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Você já imaginou a cena? E os profetas estão lá: pode ir, vai ser assim a vitória. Pode assim, faz desse jeito, a estratégia é essa. E o Josafá pediu para buscar então um profeta do Senhor. Então, o servo do rei de Israel foi. Verso 11. Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos.
Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhes dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Entendeu, Micaías? Entendi. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disse, que o Senhor me disser, isto falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? E ele respondeu. Isso aqui eu achei impressionante. Eu fico imaginando a cena. O rei pergunta e ele responde assim, né? Vá. Imagina a cena, né? O tom de voz. Vá, você triunfará, com um belo sorriso no rosto. Olha aqui. O Senhor a entregará nas mãos do rei. Por que eu digo isso? Olha o 16. O rei desconfia na hora. Até um ímpio desconfia da palavra do profeta. Olha lá. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías, você quer ouvir a verdade. Verso 17. Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: você pediu para falar, rei, então eu vou dizer. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa, e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. O profeta não tem vida fácil. Verso 24. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Profeta de Deus não fica calado. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. Quer ver o finalmente? O rei disse assim: ó Josafá, você é um cara crente, vai você vestido de rei,
eu vou usar uma roupa camuflada para que eu possa, digamos assim, chamar menos atenção. O Josafá estava meio bobado, estava meio desviado, né? Tá bom, vamos embora. Josafá botou os trajes reais. O rei de Israel, Acabe, colocou os trajes reais e o Josafá não. Foram para a batalha. O que aconteceu na batalha? O povo olhou aquela roupa de rei e falou: o rei Acabe ali. Quando foi chegando próximo, a gente não sabe se faltando 1 metro, 2, 100. Não é o rei Acabe. O rei Acabe capaz que nem veio para a guerra. Covarde. Vamos ver agora o final? Então um homem, 34, entesou, levantou, né, o arco, atirando, como aí? Aonde está a sua Bíblia? O acaso. O acaso trabalha para os projetos, não tem acaso. Atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia, quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra, de frente para os assírios. Você já pensou? Ele tomou a flechada e o pessoal segurou ele em pé, firminho, para continuar a guerra. Se o rei tivesse já batido as botas, acabou a guerra. Olha lá, verso 35. Mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento. Eu não vou continuar, você pode ler na sua casa depois. Eu pergunto para os irmãos: quem queria matar Acabe? Vocês não leram comigo? Olha lá, diz o texto que nós acabamos de ver, que o Senhor, verso 19, ouça a palavra do Senhor. O Senhor perguntou: como enganarei? Quem tinha um plano para matar Acabe? Quem era Acabe? Era temente a Deus? Acabe era uma desgraça na nação de Israel. A sua esposa era a Jezabel, a maior prostituta que Israel teve. Um rei que perseguiu o profeta Elias. Acabe era terrivelmente uma praga na nação de Israel. Agora eu pergunto para os irmãos: quando Acabe ele decide consultar os profetas de Israel, quem profetizou ali foram os profetas de Israel, que falaram a verdade ou falaram mentira? Quem mentiu? Quem mandou eles mentir? Exatamente. Esse é o ponto para nós hoje. Quando ali acontece de Deus dizer assim, Deus revela para eles por meio de Micaías: o Senhor, rei, fica sabendo que o Senhor estava sentado no seu trono, verso 19. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja o quê? Morto. Deus queria a morte de Acabe. A morte de Acabe seria o fim da história de um homem terrível contra o povo de Israel, reinando em Israel. Mas olha só que interessante. O que Acabe fez? Foi contra a sua vontade? Alguém forçou Acabe para a guerra? Alguém disse assim: Deus está falando que você vai ser morto. Então eu não vou não. Foi assim? Não, Deus ainda deixou a boca dos profetas mentirosos falar, e o Josafá já falou: esse povo está esquisito, está muito estranha essa conversa. E ainda teve o profeta de verdade para dizer: todos esses profetas, Deus colocou um espírito mentiroso na boca deles. Agora notem, a relação está: Deus
de maneira que essa ação, ela percorre a vontade de Acabe e passa por meio dos profetas mentirosos. Vamos pegar mais algum exemplo bem interessante para você ver. Abra sua Bíblia, 2 Samuel 24, 1. A ira do Senhor se acendeu contra quem? Está assim na sua Bíblia? E o texto diz: e ele incitou quem? Davi. Presta atenção aqui. Então abra lá agora em 1 Crônicas 21, 1. Opa! É Deus, Satanás ou Davi? Vamos entender? Deus governa. O que nós lemos no versículo de 2 Samuel pela irmã Nízia? Que Deus estava, qual o sentimento pela nação de Israel? Irado. Contra quem? A nação de Israel. A nação de Israel produzindo mal, sendo rebelde, e Deus se irou. Muito bem. Mas Deus é o autor do mal? Quais são os agentes secundários que agem aqui? O primeiro é famoso, Satanás. Davi também, filho. É porque Satanás, você não vai ver ele em nenhum momento com a consciência do que produziu. Agora olha Davi, pega a sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Davi vai conversar com Joabe, que é o seu chefe de comandante de guerra. Qual é o problema aqui? Davi, quando pede para fazer um censo, um recenseamento, ele age de maneira altiva. Olha o tamanho do meu exército, olha o poderio militar que nós temos. O Joabe tentou contra, falou, não precisa disso, para que isso? Para que essa soberba? Para com isso. Mas prevaleceu a vontade de Davi. Olha só, verso 4. Porque a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel, depois e voltou para Jerusalém. Verso 7. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo, olha só, cometi um grande... De quem é o pecado? De Davi. A ação de Deus, nada frustra os seus desígnios, os seus propósitos, até mesmo o pecado do homem. E no caso aqui, um pecado num coração que, podemos chamar assim, já tem as duas naturezas. Um crente, mas ainda possui essa natureza corrompida. Não é assim com você? Você fala assim, nossa, eu amo a Deus, mas de vez em quando você tropeça. Você fala, não é possível que eu fiz isso, falei isso. Porque você tem as duas naturezas. Davi está dizendo, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Deus estava atuando? Sim ou não? Sim. Qual é o pai que não disciplina, Luiz? Qual pai que não cuida, Silvinho? A nação de Israel, como que está? Atenta à palavra de Deus? Rebelde. No plano macro de Deus, Deus está utilizando o pecado de Davi para disciplinar a nação de Israel. Você quer ver um exemplo que me veio à mente? A pandemia não foi uma disciplina de Deus a todo mundo? Sim ou não? O ímpio. Que bom que eu sobrevivi. Vou andar de bicicleta domingo de manhã, churrascão à tarde, pagode à noite. Sobrevivi. E o crente? Senhor, obrigado. Porque quando não teve culto, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu estava meio distante, eu estava meio assim. E o Senhor trouxe disciplina. Os que morreram são culpados? Não, tem gente melhor do que eu que foram embora. Já estão na glória.
mas o Senhor disciplina de maneira que para o seu povo é aprendizagem. De modo que Deus está atuando. Vamos pegar outro texto. Esse é famoso também. Antes a gente vai em Crônicas. 1 Crônicas, está pertinho aí. 10:4. Quem conhece outro rei que se soberbeceu? Ezequias. Deus fez o que na vida de Ezequias uma certa vez? Ele ia morrer, o profeta chegou e disse: tu vai morrer, arruma tua casa, prepara que já era, capote. Na mesma hora Ezequias orou e falou: meu Deus, o profeta não saiu nem da casa dele, voltou. O Senhor estendeu mais 15 anos. Você pensa assim, agora esse aí vai nadar de braçada na vida, não é assim que a gente pensa? Daqui a pouco ele estava cheio de riquezas e foi apresentar as riquezas aos outros reis vizinhos. E Deus disse assim: você se ensoberbeceu e eu vou deixar você colher essa soberba do seu coração. Disciplinou Ezequias, ainda foi misericordioso, não quis punir ele ali, a casa dele, deixou para os filhos, e ele ainda diz assim: ainda bem que não é comigo. Você percebe claramente que um homem crente, ainda assim, ele luta contra a natureza pecaminosa. Agora Davi, ali, ainda que Deus está no controle, ele peca contra Deus de maneira consciente. Tanto é que quando o mal se levanta e fala: eu pequei contra o Senhor, meu coração foi soberbo. Quem era para ser o grande rei de Israel? O Senhor. Nunca foi para ser um homem. Mas já que tem um homem, que esse homem seja, e olha que nós estamos falando de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, mas o coração dele era falho e se ensoberbeceu, tá? Nesse sentido. 1 Crônicas 10:4. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não me venha estes incircuncisos e zombem de mim. A coisa estava feia para Saul e seus filhos. Verso agora, número 13. Assim, 10:13, isso. 10:4 e agora 10:13. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, e não o Senhor, e por isso o matou, e o transferiu o reino de Davi, a Davi, filho de Jessé. Olha só, mais um contexto interessante que a confissão apresenta esse texto para nós. Nós temos em Saul um rei temente a Deus. Foi consultar até a necromante. Saul é um exemplo negativo que a palavra de Deus apresenta. É uma figura negativa de alguém que tinha tudo para caminhar com Deus, mas se distanciou do Senhor. E olha só o texto. Ele está numa situação de derrota. Os inimigos, aqui são os filisteus, avançaram para matar a Saul e os seus filhos. E ele morre. Ele até pede para que o ajudante me mate com uma espada, para que os filisteus não venham zombar da minha cara. E o rapaz ficou com medo. Verso 13. Assim Saul morreu. Eu pergunto: quem foi para a guerra sem consultar a Deus? Foi quem? Saul. Saul foi obrigado a ir à guerra? Não. Ele foi de boa vontade? Sim. Agora notem, o verso 13 aponta: ele cometeu transgressões contra Deus, contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que não tinha guardado, e também consultou o médium, e não o Senhor, que por isso verso 14, por isso o matou. Olha só. Quem foi a espada que matou Saul? O filisteu. No caso aqui foi é isso mesmo, né? Agora, quem está de maneira atuando nesse contexto? Porque a morte ali, uma tragédia na guerra, um mal. Mas quem está no controle? Deus. Difícil, né? Mas ao mesmo tempo, faz com que você entenda:
nada foge do controle de Deus. Tem um texto mais fácil para nós. Gênesis 50, 20. Isso é conhecido, hein? Só um detalhe importante para nós, porque nós temos que observar que, olha só, a confissão diz: a onipotência, a sabedoria, a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifesta na sua providência, que essa se estende até a primeira queda. Na queda, Deus, por meio da sua providência, agiu? Sim. Sim. Deus tinha o controle daquela situação? Sim. Deus fez o homem perfeito? A natureza do coração de Adão e de Eva era boa ou era má? Esse é o ponto. Deus colocou boa. Mas por que ele toma essa decisão? No caso, Eva, né, os dois, o casal. Por que eles tomam essa decisão? Eles desejaram, a vontade deles foi manifesta, mas para algo que? Mal. Agora, observe um detalhe importante. A ação de Deus que não perde o controle por meio da sua providência, que governa, que limita, mas que aqui permite que Adão peque contra Deus, que Eva, o casal, peque contra Deus. Deus, nós vamos falar isso mais nos próximos domingos, nos próximos capítulos, sempre tem algumas coisas interligadas, mas na providência de Deus, Deus fez o homem capaz de tomar a decisão, porque Deus não fez o homem imutável. O que é uma pessoa, o que é um ser imutável? Que não muda. Quem é imutável? Deus criou o ser humano e os seres angelicais. Deus criou eles mal ou bons? Mas Deus não fez deles o quê? Imutáveis. Nós diríamos assim: Deus criou o robô, então só faz um jeito. Deus colocou a liberdade na natureza boa do ser humano e boa nos seres angelicais. Por meio da sua providência, Deus permitiu a ação deles. Agora notem, só uma pergunta rápida para vocês refletirem e me responderem. Com a queda, o que você pôde conhecer de Deus? Rapidamente. Misericórdia, bondade, justiça, amor. Por meio da queda, olha a providência atuando. Nós podemos e tivemos a oportunidade de conhecer atributos de Deus que jamais nós conheceríamos se não houvesse o tropeço, a queda do homem. A relação aponta que a providência de Deus, qual é a maior providência de Deus para o ser humano? A pessoa de Cristo Jesus. Quando você enxerga a providência de Deus que permite a queda, mas ao mesmo tempo a Bíblia chama um outro, o Salvador, o verdadeiro, de segundo Adão. A providência de Deus já havia então nos seus decretos. Deus preparou esse plano por meio que a sua ação providenciando. O homem vai tomar a decisão, ele vai ser livre em tomar a decisão de cair no pecado, ele vai escolher o mal. Ele vai ter esse livre arbítrio. Ele toma o caminho do mal. Mas perceba, quando isso acontece, Deus já está atuando por meio da sua providência a preparar. Quando que Jesus Cristo foi preparado? Isto, antes da fundação do mundo. Mas quando Jesus Cristo foi apresentado? Gênesis 3:15. Como vocês estão bons?
porque olha lá, Gênesis 3,15, porque da barriga, da semente, coloquei lá, adianta um pouquinho, só mais um pouquinho. A 16, né? Volta no 15, por favor. Por inimizade, descendência, descendente, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Na queda, Deus, por meio da sua providência, já apresenta ao homem, ao ser humano, que viria o Salvador, o descendente. Coloca lá, o descendente. Nós não temos notícia que Adão plantou a primeira igreja presbiteriana lá no Éden. Não, no Éden não pôde, né? Na região ali. Nós não temos que Eva foi uma mulher de fato, assim, piedosa. Nós não temos muitos detalhes. Mas uma coisa nós temos. Nós temos Adão ensinando os filhos a levantar altar diante do Senhor. Nós temos Eva aguardando o descendente. Ela imaginou, talvez o descendente que vai resolver os problemas já está aqui, ó, pertinho de mim, um dos meus filhos. Mas tudo isso apontando Deus, por sua providência, preparando a pessoa bendita de Jesus Cristo. A pergunta que não quer calar é: pastor, mas Deus não podia ter impedido, né? E aí estava nós, tudo lá no jardim, e nós não conheceríamos da misericórdia do Senhor, não conheceríamos desse atributo maravilhoso, desse Deus tão gracioso, tão maravilhoso para conosco. Caminhando aqui, José, há um exemplo muito importante para nós. José, verso 20, 50, 20. Vamos ler juntos? Vocês, cadê? Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida. Quem tem a revista atualizada aí? A palavra está intentaste? A ideia aqui não é assim, ó, vocês, homens, está assim, vocês, está assim, Meire? Intentaste. A ideia não é assim, ó, vocês planejaram um mal contra mim, aí Deus construiu outro plano. Não. É o mesmo plano. Só que o plano do homem era assim, dos irmãos: vamos matar com esse cabra. E o plano de Deus é: vocês acham que vão matar, e eu vou utilizar desse plano para levantar José. Para fazer o que no final? Deus olhou para José e falou assim: ó, esse aqui é o perfeito. É assim? Tinha um plano. Verso 20. Como estão vendo agora, que conservaste a vida de muita gente. Deus tinha esse plano por meio de José. Foi vendido. Jamais os irmãos imaginavam que estava na frente do irmão. Mas olha só, Deus utilizou o mal que os homens produziram? Sim, para cumprir agora a sua vontade, de maneira que abençoou não só os hebreus, não só o povo de Israel. Outras nações vinham comprar cereais lá no Egito. Deus levantou José, de maneira que um plano macabro, terrível, foi utilizado agora por Deus, de maneira que a sua providência estava atuando, e Deus fez de José um líder mundial para abençoar todas as nações e, sobretudo, o povo de Israel. A nação de Israel vai precisar ir para o Egito para ser preservada, e Deus utiliza de José por meio da vontade do faraó. Você acha que tinha alguém que teria moral para falar assim: dá para colocar o povo de Israel aqui no Egito? Você acha que chegasse alguém lá e falasse: não, eu tenho só 70 pessoas, só 70. Ô faraó, coloca na terra aí qualquer. É o José que fala assim: eu estou aqui com meu pai,
traz o seu pai, a sua família, fica na melhor região aqui, você e a sua família pode desfrutar de tudo, José. É o faraó que é bonzinho, irmãos? Quem que está atuando? Deus. Você percebe claramente ações maldosas e que Deus tem um propósito. Deus tem o controle. Deus muitas vezes, como diz a expressão aqui, regula. Ele regula, ele limita. Mas ele tem o governo dessas ações. Sejam boas, sejam ruins. E para nós então terminarmos, eu quero nesta manhã convidar você a refletir o quanto nós temos o privilégio de sermos guardados por um Deus tão poderoso. Uma questão importante, né? A mesma liberdade de Adão antes da queda é a mesma liberdade de Davi? Quando nós pensamos nessa relação, Deus criou o homem perfeito. Ele tinha a liberdade de fazer aquilo que agrada a Deus, certo? Então perceba, Deus deu a natureza perfeita para o homem. Mas em Davi, vamos pegar em Davi. Davi por si só tinha a condição de escolher fazer o bem? Não. Por que nós entendemos isso? Porque o homem foi encerrado, o homem foi lançado no pecado. E a partir do momento que o pecado agora está no coração do homem, pode ser um homem chamado segundo o coração de Deus. A sua inclinação, ela é para o mal. E olha só o que nós lemos, que essa inclinação é por causa dos nossos desejos, da nossa soberba, da nossa cobiça. Agora notem, quando Davi ou quando qualquer crente age de acordo com a vontade de Deus, é porque essa ação foi uma ação que Deus deu pela ação de um novo coração, de uma nova natureza, e ele agora responde ao Senhor, de maneira que essa liberdade é diferente, mas ainda assim nós podemos ver a graça de Deus atuando.